aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei. A paz do Senhor, queridos irmãos da Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, queridos irmãos da Igreja Evangélica de Cristo. Passando por aqui, já tudo preparado, a nossa revista, a nossa lição. Já nós teremos aí a nossa 8ª lição da Escola Bíblica Dominical, com o título aí, o tema, o exílio de Davi. Vamos aprender valiosas lições, amém, dentro dessa lição de número 8. Já estou com vocês. A paz do Senhor. A paz do Senhor, querido aluno da Escola Dominical. Deus os abençoe. Pastor Ronaldo. Estamos aqui para ministrar mais uma aula da espetacular Escola Bíblica Dominical. Hoje nós temos a nossa lição de número 8 e eu quero, assim, de uma forma bem resumida, bem objetiva, transmitir este conhecimento a você, transmitir todos os comentários resumidos de tópicos e subtópicos, para que possamos desfrutar desse material lindo e edificar a nossa vida. Hoje o tema da nossa lição, ou melhor, o título, é o exílio de Davi. Tá? O título da nossa lição é o exílio de Davi. Vai estar embasada nos textos de 1º livro de Samuel, capítulo 22, do 1 ao 5, tá? O exílio de Davi. Amém? Então nós vamos aí iniciar com o texto áureo e a verdade prática da nossa lição. Texto áureo, fazendo a leitura com você. Convido você, pega a sua revista lá, eu espero um minutinho, chama sua mãe, seu pai, chama os meninos, se reúne aí, vamos nos dedicar uns minutinhos aqui à Escola Bíblica Dominical. Prometo a você, esse vídeo não ser muito comprido, tá bom? O mais objetivo possível para você desfrutar, tá certo? De uma forma não cansativa de grandes verdades de Deus, tá certo? Hoje nós vamos aí esclarecer algumas coisas, vamos ver, até que ponto o exílio, até que ponto a caverna, até que ponto o momento de bastidores, de sofrimento, eles são benéficos na nossa vida, ok? Deus abençoe. Pegou aí a sua revista, pegou a sua Bíblia. Vamos fazer uma breve oração então, todos juntos agora, em nome de Jesus. Pai, louvado seja o teu nome, teu reino, Senhor, jamais terá fim. Louvado seja o teu santo e poderoso Espírito Santo, aleluia, que vai nos dar capacidade de compreender a tua palavra. Abençoa cada aluno da Escola Dominical, esteja conosco nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Texto áureo da nossa lição. Antes de ler, eu quero lembrar você que nós vamos estar dividindo assim em tópico 1, 2 e 3, tá? Fazendo aqui a junção de tudo isso e passando para você neste único vídeo, tá bom? Então vamos lá, texto áureo. Então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai e desceram ali para ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os homens de espírito desgostoso, e ele se fez chefe deles. E era com ele uns 400 homens. Que coisa tremenda. Verdade prática. Dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para a nossa vida espiritual e formação de nosso caráter, segundo o modelo de Cristo. Maravilhoso, tá bom? Essas duas expressões aqui do texto áureo da verdade prática, destacando a verdade prática, mais uma vez com você, que a verdade prática nos traz que os momentos de aperto, de dificuldade, os momentos de cativeiro, de exílio, de privações, de tentações, eles nos traz benefícios maravilhosos, como, por exemplo, lições fantásticas que devem ser aplicadas na nossa vida espiritual para enriquecer a nossa vida espiritual com Deus e a formação do nosso caráter cristão. Lembrando que a formação do nosso caráter, o nosso caráter tem que ser formado, forjado sobre o caráter de Cristo.
E todos nós aprendemos, e o próprio Cristo nos ensina, o quanto é importante sofrer para aprender também a desfrutar de momentos especiais com Ele. Quem sofrer com Cristo vai ser glorificado, vai reinar com Ele na eternidade. Mas vamos lá, que a lição, por si só, vai nos trazer muitas coisas especiais. O objetivo geral da lição é o seguinte: mostrar que muitos dos conflitos que vivemos, podemos tirar deles lições preciosas para a nossa vida espiritual. Amém? Para a nossa vida espiritual. Vamos lá. Faça a leitura bíblica em classe aí, tá bom? Com a sua família. Eu acredito que você já fez, né? Se não fez, faça depois a leitura. Não dá tempo no vídeo de a gente estar fazendo leitura bíblica em classe. Vamos à introdução da nossa lição, já trazendo os pontos importantes a ser considerados junto com vocês aqui. Introdução. Nem sempre as vivências marcadas por situações traumáticas podem ser vistas como negativas. Nem sempre as vivências traumáticas vivenciadas por cada um de nós pode ser só considerada como ponto negativo. Olha só o que já a introdução nos fala. Vamos lá. Por vezes elas servem para tirar as cascas das aparências, a infantilidade, o esquecimento essencial, real da vida. O exílio fala da expatriação forçada ou livre, isolamento social e solidão. A conotação nem sempre é pejorativa, observe isso, pois nas Escrituras Sagradas o exílio recebeu conotação positiva e negativa. O exílio pode ser o lugar onde o nosso caráter será testado, onde a nossa própria identidade será descoberta, onde a nossa lucidez mental e espiritual tira a sua aurora, ou terá a sua aurora. A caverna de Adulão não será apenas o exílio de Davi, mas sim o lugar que moldará o seu caráter, preparando-o para uma missão maior, a liderança de Israel. Que coisa maravilhosa! Querido aluno da escola dominical, querido irmão, querida irmã, que está junto comigo aí nesse momento maravilhoso de aprendizado da Palavra de Deus, na companhia do Espírito Santo. A introdução já vem nos trazendo alguns parâmetros maravilhosos. Quem sabe eu estou me dirigindo aqui a pessoas que têm sofrido bastante na sua vida, ou até mesmo está nesse momento passando por um momento de exílio. Né? Um momento em que você até mesmo está fora da sua própria casa, quem sabe está fora da sua própria pátria, sua própria terra natal, sua própria cidade, sua própria nação, e está passando momentos que você não está entendendo e está tomando 100% desse momento de forma negativa. Como se, por exemplo, Deus não estivesse com você, ou como se, por exemplo, dessa situação toda, nada fosse se aproveitar para a sua vida. Olha só o título da lição, o exílio de Davi. O que foi o exílio de Davi? Para que serviu o exílio de Davi? Não é verdade? O que é realmente o significado da palavra exílio? Nós já vamos entrar nesse detalhe já. Mas eu quero já na introdução observar com vocês alguns pontos importantes. O primeiro ponto, nem sempre o exílio pode ser colocado de uma forma negativa. Por quê, pastor? Porque através do exílio vai se ver a nossa identidade, o nosso caráter, através do nosso comportamento, através das nossas ações. Vai se revelar quem somos nós. O exílio serve de uma forma externa para revelar o que está interno. A oportunidade vai trazer a mim e a você o que está dentro de nós. E o exílio, muitas das vezes, ele é um ponto que Deus usa para, além de revelar o nosso caráter, a nossa identidade, ele poder trabalhar no nosso caráter, a nossa identidade, tá? Para forjar do jeito que ele quer.
Então, primeira coisa, você entenda isso. Segunda, o exílio, ele é uma expatriação. O que é expatriação? É quando alguém é tirado da sua terra ou forçado, seja por livre e espontânea vontade dele, ter que sair de lá, ou obrigado a sair de lá por uma questão, geralmente de perseguição, geralmente de ameaça. Então essa pessoa, ela sai da sua pátria e se esconde em algum lugar. Davi, por exemplo, teve que sair da sua terra, sair da casa de seus pais, sair do conforto da sua vivência e se exilar em uma caverna que ele conhecia muito bem, chamada Caverna de Adulão. Tá certo? Adulão, Caverna de Adulão, significa refúgio, amparo, esconderijo. Né? Esse nome foi dado a ela até mesmo pelas cidades de refúgio em volta a qual era situada. Mas vamos observar ao longo dessa lição o que essa caverna, o que esse exílio trouxe de bom para a vida pessoal, a vida ministerial de Davi. Amém? Então, já nessa introdução, eu quero aqui estar colocando para você outro ponto importante. Olha só. Primeiro, eu preciso ver com você o exílio como local de teste ou de prova do nosso caráter. Todas as vezes que você olhar para uma situação difícil, não olha para ela de uma forma só negativa. Olha para ela de uma forma como oportunidade de Deus te conhecer melhor. Ah, mas Deus me conhece, Deus conhece tudo, tem os meus fios de cabelo, verdade, mas você vai se revelar a Ele. Você até mesmo vai se surpreender com o que de repente você vai apresentar a Deus no momento de exílio que você pode estar passando. Tá certo? E eu quero colocar um outro ponto importante com você, mas aí nós vamos no tópico primeiro, e seus subtópicos, está esclarecendo isso. Vamos lá. Tópico primeiro da nossa lição, as características do exílio de Davi. Vamos lá. 1. A caverna de Adulão. Pessoas, lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento sócio e espiritual. Davi deixa o território do seu pai para uma região que conhecia muito bem, a caverna de Adulão. O nome Adulão quer dizer refúgio. Era assim denominado por causa das cidades em suas proximidades, situada em Zefilá, a planície de Judá, distante de Jerusalém, aproximadamente 26 quilômetros ao sudeste e 20 quilômetros ao sudoeste de Gade. No princípio dos patriarcas, tinha sido uma cidade cananeia. E na época das batalhas de Josué, quando da ocupação da terra, ela foi capturada. Houve fatos importantes na caverna de Adulão. Ali foi fortificada por Roboão. Depois do cativeiro, foi recuperada pelos filhos de Judá. A sua experiência foi comprovada nos dias do profeta Miqueias. Hoje ela é chamada de Ai-de-Elmá. Ai-de-Elmá. Amém? Então assim, a caverna de Adulão, lugares, pessoas, situações, tudo serve para o nosso crescimento sócio e espiritual. Davi não foi parar, por acaso, no exílio da caverna de Adulão. Vamos dizer que o próprio Deus pega Davi e coloca, porque não cai uma folha se Deus o permitir, na caverna de Adulão. Para quê, pastor Ronaldo? Porque Deus precisava preparar Davi para um grande ofício ministerial que ele tinha. Deus também precisava preparar Davi para a interação que ele tinha com o povo, pois era um grande líder sendo forjado, sendo trabalhado. Quem sabe, meu querido amigo, irmão e irmã da Escola Bíblica Dominical, servo de Jesus Cristo, você não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. De repente você estava ali numa vida bem bacana, de repente de lá você saiu e foi praticamente se exilar ou se refugiar em algum lugar que não é tão confortável, porque o exílio não é confortável, a caverna não é confortável, não é? É um local desconfortável, mas é um local de trabalhar de Deus, é um local onde nós vamos
com certeza descobrir a nossa dependência total de Deus, forjar o nosso caráter de uma forma especial. Eu quero colocar nesse primeiro subtópico aqui para você uma coisa importante. O exílio como lugar e tempo de preparação maior. Entenda uma coisa, Davi ele é colocado lá, ele vai para lá, ele é forçado a ir para lá, sua família vai atrás dele. Pessoas com problemas, pessoas que estavam desorientadas, precisando de uma liderança, também vão para lá, se unem a Davi. E Davi está lá dentro da caverna de Adulão para um propósito especial. O exílio vai servir para ele da preparação que ele precisa para assumir o trono de Israel e fazer um bom governo diante de Deus. Vai servir para ele, para mostrar para ele mesmo que tipo de servo de Deus ele era, que tipo de amigo de Deus ele era, que tipo de governo ele estava pronto a exercer, ou que tipo de governo ele teria que ser preparado ainda para exercer. Deixa eu pontuar com você aqui um outro ponto importante. Fatos importantes aconteceram e acontecem somente no exílio. Você já prestou atenção numa coisa muito interessante? Que muitas das vezes quando nós estamos fora do exílio, estamos aí na nossa vida rotineira, nós não valorizamos pontos importantes e nem sequer olhamos para eles. Nem sequer visualizamos coisas importantes que Deus quer nos mostrar e que são importantes para a nossa vida espiritual, para o nosso ministério espiritual. E quando nós vamos parar no exílio, tudo fica claro, tudo fica nítido, tudo passa a estar bem esclarecido à nossa mente. Pontos que nós não enxergamos fora do exílio, nós começamos a enxergar. Tem acontecimentos que só acontecem no exílio. Só quando você sai da sua zona de conforto e está no lugar onde Deus quer tratar com você. Eu vejo o exílio, o deserto, o cativeiro, a prisão dessa forma. Um local onde Deus tem a liberdade de você estar sensível e Deus trabalhar na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, te levando a entender coisas que você não entenderia de forma alguma e nem se inclinaria a entender em outro lugar. Vamos aqui para o subtópico 2. Os exilados da caverna de Adulão. Então, olha só, enquanto o primeiro tópico fala que Davi foi para lá, o que era a caverna de Adulão, e que os seus parentes também foram atrás dele, seus irmãos, e também se ajuntou a ele homens de todas as espécies ali, homens que estavam endividados, homens que estavam precisando de ajuda, desesperados. Agora o 2 vai falar sobre esses exilados da caverna de Adulão. Vamos lá, olha que interessante. Muitos se dirigiam para ali a fim de fazer parte ou companhia a Davi. Primeiramente seus irmãos e toda a sua casa, a casa do seu pai, posto que estavam ameaçados pelo rei Saul, devido à ligação com Davi. Olha só, deixa eu colocar aqui, adiantar um pouquinho para você aqui, tá bom? Como Davi conseguiu firmar a sua liderança nessas condições, ou seja, Davi está exilado, tá bom? Ele está ali por causa da perseguição de Saul, ele está ali para salvar a sua própria vida e para ter experiências com Deus. Mas também não só ele está ameaçado, mas a sua família, não só a sua família, mas os seus amigos, pessoas que tinham realmente uma intimidade com Davi, todos eles estavam em risco por causa da inveja, do ciúme, da prepotência do rei Saul. E agora todos se encontram ali, tá? Todos se encontram ali. E agora Davi, ele é o líder. E agora no exílio, ele vai ter que fazer o quê? Desenvolver a liderança dele. O líder que é líder, o que é um líder? É um influenciador. Aonde o líder chega, ele influencia as pessoas em sua volta. Aonde o líder chega, ele governa, ele lidera, ele exerce o dom da sua liderança. E Davi agora tem um desafio. Davi está exilado, e como Davi agora conseguirá exercer a sua liderança dentro do exílio da caverna de Adulão? Presta bem atenção comigo, ó. Na verdade, não foi apenas uma ação sua. Todos os que se ajuntaram a ele estavam ansiosos por uma experiência mais favorável. Davi treinou este grupo aparentemente sem sucesso e obteve êxito, pois foi ali que buscavam uma vida melhor e tinham os mesmos ideais. E sendo assim,
mantiveram-se fiel a Davi, fazendo de tudo pelo seu líder. Olha só, os cristãos, como soldados reunidos por Cristo, devem lutar com os mesmos objetivos, não tendo cada um as suas próprias prioridades, mas a Cristo. Se este for o Espírito de Deus, o Espírito, Deus dará o sucesso e o crescimento da obra. Deixa eu comentar com você aqui uma coisa muito importante, muito especial, nesse subtópico de número 2, tá? E também já o de número 3. De número 2, Deus nunca te deixará sozinho. Começa por aqui, Deus nunca vai te deixar sozinho. Às vezes a sensação que nós estamos sozinhos, mas não. Mesmo que Deus esteja dando lições valiosas para você, Ele nunca vai te deixar sozinho. Incrível que Davi chegou ali e chegou um monte de pessoas para ele liderar. E para ele formar já homens de confiança, valentes de Davi, um exército a qual ele deveria estar trabalhando dentro do exílio. Então, se Davi não entende que ele está ali, mas ele precisa desenvolver, exercer os dons de Deus que está na vida dele. Deus está dando uma oportunidade para ele. Quem sabe eu estou me dirigindo aqui a pessoas que Deus já falou para você que você vai ser uma liderança, né? Que sobre você já existe uma autoridade, já existe um dom de liderança. Só que você de repente está passando por alguns momentos que é preparado por Deus para desenvolver a sua liderança e você está murmurando. Ou você não está conseguindo compreender isso. Não está conseguindo entender que este exílio, ou esta privação, ou este teste, ou esta aprovação faz parte do desenvolvimento do seu próprio ministério, do seu próprio caráter, para que Deus possa desenvolver e confiar coisas maiores em você. Então Davi agora aqui, ele está numa situação que ele entende. Ele está falando, eu estou aqui dentro para salvar a minha vida e ao mesmo tempo eu estou aqui dentro para formar um exército. Eu estou aqui dentro para influenciar homens desesperados, pessoas endividadas, pessoas que estão sem esperança e pessoas que realmente lá fora, para eles não havia mais possibilidade nenhuma de sucesso. Eram homens realmente excluídos da sociedade, excluídos da milícia militar. Eram homens que não prestavam para nada. Então Deus pega Davi no exílio, coloca na mão dele 400 homens e diz assim, aqui mesmo, você, com o seu dom, com a sua liderança, você vai treinar esses homens, você vai desenvolver esses homens segundo o caráter que eu tenho desenvolvido em você. E daqui dessa caverna vai sair um exército poderoso para fazer a minha vontade no reinado de Davi. Olha que coisa tremenda, eu posso profetizar aqui para a sua vida? De repente Deus está em momentos difíceis da sua vida, em circunstâncias que você está passando, Deus está trabalhando para poder fazer com que o seu sucesso seja absoluto. E de repente, neste período que você está passando, você não está entendendo isso. E se você não entender isso, você não vai permitir que Deus faça esse trabalho. Davi permite, olha só, Davi entende o seguinte, eu sou uma influência positiva de Deus, eu sou um líder. Deus me chamou para influenciar essas pessoas. E Davi começa a trabalhar. Em vez de estar reclamando porque está fora da sua pátria, em vez de reclamar ou murmurar, porque só por ciúme e por inveja, Saul, com toda a sua estratégia de guerra, está direto em sua captura, tentando matá-lo, tentando destruí-lo. Em vez de ele reclamar por causa de tudo isso, não, ele está ali exercendo o dom de Deus, que Deus colocou sobre ele para treinar esses homens. Olha que coisa linda, querido. Como é que é o seu comportamento? Exílio aqui não é só uma forma negativa, uma forma positiva de você ver que através do exílio Deus trabalha sobre a tua vida. É um momento retirado, que Deus te tira dos holofotes, que Deus te tira das evidências, que Deus te coloca no anonimato e trabalha sobre a sua vida de uma forma especial. Vamos lá, querido, para o vídeo não ficar muito comprido. Eu quero observar para você aqui, antes de sairmos desse tópico 2 e o 3 para encerrarmos o tópico 1, diz assim, o líder o influenciador vai sempre atrair pessoas que necessitam de ajuda. Então é interessante que aonde um líder influenciador se encontra, ele vai atrair pessoas, ou seja, Deus vai mandar até ele pessoas. Quem sabe o líder está numa situação até pior do que a pessoa que vai vir a ele.
mas sobre ele está uma liderança. E Deus vai aproveitar o momento para trabalhar no coração do líder e trabalhar no coração da pessoa a qual precisa ser influenciado. Amém? Ser influenciado. Glória a Deus. Vamos aos... O que mais? Tem mais uma questão aqui, mais uma questão. Olha só, no subtópico 2. O exílio como tempo de desenvolver suas habilidades de liderança e treinamento. Então, como nós resumimos aqui falando para você, o exílio também é um tempo em que Deus te concede para que você desenvolva as suas habilidades de liderança, os seus dons de Deus, os seus talentos, tá certo? Principalmente em treinamento a outras pessoas. Amém? Coloque isso na sua vida. Nenhum exílio é para a sua destruição. Tá bom? Esse exílio estava sendo uma fonte de fortalecimento e desenvolvimento para um grande rei que haveria de sentar no trono de Israel. 3. O simbolismo da caverna de Adulão. Foi ali que os dons de Davi como líder foram postos em prática. Olha que lindo. Ele treinou e preparou 400 homens para lutar no dia a dia. E não demorou para que este número subisse para 600. Olha que tremendo. Sabe o que eu tenho aqui para te dizer neste comentário? Se você entender que o exílio é um tempo de preparação, que você deve trabalhar, não murmurar, mas trabalhar, fazer a vontade de Deus, influenciar, continuar servindo, continuar liderando, Deus vai pegar aquilo que Ele colocou na sua mão e vai multiplicar de uma forma consistente e inabalável. Olha que lindo, que tremendo, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Exílio como tempo de desenvolvimento, a outrens os dons de Deus da nossa vida, para que Ele possa fazer multiplicar o trabalho que Ele colocou nas nossas mãos. A grande lição de Davi para estes homens é que, presta atenção comigo, que os que desejassem reinar com Ele deveriam aprender a sofrer com Ele, visando sempre o reino de Deus. No simbolismo espiritual, podemos comparar Davi a Cristo. Nosso Senhor se dirigiu o nosso Senhor, voltando aqui, tá bom? Voltando aqui, nosso Senhor se dirigiu aos miseráveis, aos cansados, aos oprimidos, aos amargurados, aos publicanos e aos pecadores. E todos foram transformados pelo seu poder e passaram a fazer parte do seu reino. Assim, quem deseja reinar com Cristo precisa também sofrer com Ele. Que coisa tremenda, né? Que lição fantástica. O simbolismo da caverna. Olha só que interessante. Então, primeiro, foi ali que os dons de Davi foi aperfeiçoado, foi colocado em prática. Quem sabe Deus precisa pegar você e colocar no exílio, ou forçar com que você esteja no exílio, para que você exerça os dons de Deus que é em ti. Quem sabe eu estou me dirigindo aqui a pessoas covardes, que sabe que tem o dom de Deus, que sabe que Deus te chamou para uma missão, uma tarefa fantástica na presença dele, mas vive dando desculpa, ou vive fugindo. Cuidado, hein? Cuidado, porque você pode entrar numa caverna, e nessa caverna, Deus faz com que você se renda e você desenvolva os dons dele que há em você. Davi, então, ele faz o quê? Ele coloca em prática os dons de Deus. Ele treina um exército, ele trabalha ali. E aqueles homens, ele ensina para o caráter daqueles homens: olha, vocês estão aqui dentro dessa caverna, tem algumas privações, tem um desconforto, tem momentos difíceis para nós aqui dentro. Seria mais fácil estar lá fora no conforto. Mas aqui nós vamos fazer o seguinte: nós vamos sofrer as aflições como bons soldados, nós vamos resistir firme, pegar nossa resistência, e depois, quando eu sentar lá na cadeira e reinar, vocês vão reinar comigo. Oh, aleluia! Vocês vão reinar comigo. Hoje vocês estão aqui comendo, quem sabe, coisas muito inferiores, mas amanhã depois vocês vão sentar na mesa do rei e vai comer do manjar do rei. Aleluia! Abençoado por Deus. Então, queridos, trazendo isso para a vida espiritual com Cristo, muitos querem servir a Cristo numa vida de facilidade. Muitos querem servir a Cristo e seguir um evangelho aí barato, que é um evangelho que só ensina que é só de momentos bons, é só glória, só vitória. Adorar a Deus e sem passar por nada, não.
Se você quer reinar com Cristo, desfrutar do seu reinado, da eternidade, você vai ter que aprender a sofrer com Cristo. Lembra? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. A cruz representa as dificuldades, os sofrimentos, os momentos difíceis. O Filho do Homem, o Filho de Deus, não tinha nem lugar para reclinar a sua cabeça, mas ele foi fiel até o fim. Estou me dirigindo a pessoas com certeza que estão tomando essa palavra para você. Eu estou motivando você com esta palavra, querido. Não se entristeça no sofrimento. Não seja reprovado por Deus no sofrimento, abrindo a sua boca para murmurar. Aceite, desenvolva-se. Olhe para o exílio de uma forma benéfica de Deus para a sua vida. Porque foi ali que Davi se tornou muito mais poderoso na presença de Deus. Então quero, aqui para terminar este tópico, observar com você esta primeira observação. E a segunda é o seguinte, a grande lição: quem deseja reinar com Cristo precisa também aprender a sofrer com Ele. Quem quer reinar, desfrutar, eu sempre digo, a Igreja Evangélica de Cristo, começamos um trabalho há 6, 7 anos atrás, e me lembro quando o pastor Daniel, o evangelista Keres e outros obreiros iniciaram ali com a gente. E hoje eu sei que pessoas que nem conhecem a história olham e falam, poxa vida, né? O pastor Ronaldo dá uma liberdade tão grande ao pastor Daniel, ao evangelista Keres, tem um amor tão especial. Praticamente eles são pastores ali com tanta liberdade dentro da igreja e tal. É que você não viu que quando nós estávamos no exílio, quem estava fiel junto comigo ali, sofrendo as dificuldades, era o pastor Daniel, era o evangelista Keres, eram os obreiros que hoje estão ali, que são obreiros que começaram o trabalho conosco, que devem hoje desfrutar do melhor deste trabalho, porque foram fiel no exílio, foram fiel no momento da dificuldade. E hoje, o pastor Ronaldo está desfrutando de alguma coisa mais desse trabalho, no campo espiritual falando, eles estão desfrutando também, porque foram dignos, né? Se acharam dignos de desfrutar, porque no momento do exílio aprenderam a sofrer as aflições para aguardar o dia da recompensa. Que Deus abençoe a sua vida neste primeiro tópico, amém? Nós vamos partir para o segundo tópico agora. O segundo tópico vai falar Davi e o amor com seus pais. Amém? Davi e o amor com seus pais. Eu quero chamar a tua atenção, né? Nós temos aí pouco tempo de vídeo, vamos tentar extrair algumas lições especial daqui. Nós temos aqui apenas 2 subtópicos, tá? Eu quero ler para você alguns pontos e comentar rapidinho. Davi, o amor com seus pais. Protegendo, olha só, observe comigo, protegendo seus pais. Davi não é conhecido apenas por ser um grande líder, mas também como um bom filho. Ele teve todo cuidado especial para com seus pais. Foi até Moabe, olha só, foi até Moabe porque sabia que eles precisavam de um lugar seguro para habitar. E desse modo estava se afastando dos territórios de Saul, se afastando dos territórios de Saul. Agora olha aqui, há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se deve aos laços familiares através de Ruth, que era a avó moabita de Jessé, pai de Davi. Vamos continuar aqui, A inclusão de Mispa deve-se ao fato de ser esta a cidade real de Moabe. Sua citação está escrita aqui e o seu significado é torre de vigia. Deixando seus pais em segurança, uma expressão grandiosa sai dos seus lábios. Olha que lindo, irmãos, presta atenção nisso, sai dos seus lábios, presta atenção comigo aqui, Deixando seus pais em segurança, uma expressão maravilhosa sai dos seus lábios. Que coisa linda. Qual é essa expressão? A expressão grandiosa que sai dos seus lábios é a seguinte: até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Davi ama a Deus, tinha grande amor e carinho pelos seus pais e não se descuidava de seus companheiros de luta. Olha aqui, vamos extrair lições fantásticas. Primeiro, tem grandes homens de Deus aí hoje, irmãos, que são até mesmo vistos e reconhecidos pelas pessoas, mas que são péssimos filhos, péssimos maridos, péssimos pais, tá? Lamento a dizer, mas preciso dizer uma grande verdade. O teu ministério, o teu pastoreio, né, o teu sucesso começa pelo seu lar. Grandes líderes são reprovados por Deus, são até aprovados e aclamados pelos homens, mas são reprovados por Deus. Por quê? Porque são grandes líderes, pregadores, fazem uma grande obra na igreja, mas são
péssimos pais, péssimos filhos, péssimos maridos. Davi aqui não é conhecido só como grande guerreiro. Quem conhecia Davi sabia que Davi era também um grande filho amoroso. Olha que coisa interessante. Ele tinha honras e apreço e um cuidado. Davi amava a Deus, mas também amava e cuidava e respeitava seus pais. Quero me dirigir aqui a filhos que estão recebendo essa videoaula. Como é que é as suas honras aos seus pais? Como é que é o seu dirigir aos seus pais? Como é que é o seu comportamento aos seus pais? Você que até mesmo louva o Senhor na igreja, você que até mesmo participa de algum ministério, como é que é o seu comportamento em relação aos seus pais? Como que você trata os seus pais? Com carinho, com zelo, com amor, com proteção, com afago, com amparo? Ou com supetão, com murmuração, com grosseria, né? Egoísta, só pensa em você. Como? Como que você trata? Deus jamais honrará alguém que não honra os seus pais, porque é bíblico, é mandamento de Deus. E Davi, então, eu quero observar com vocês aqui rapidinho. Davi é um exemplo, irmãos, é um exemplo de quê? De um cuidado com os pais. Davi honra os seus pais e cumpre o mandamento, né? Honrai teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias de vida na terra. Aquele que maldizer pai e mãe será punido de morte. Davi sabia muito bem disso. Davi sabia que não tinha como ele honrar a Deus e desonrar os seus pais. Então Davi manifestava, tá certo? Um grande filho cuidadoso. E eu quero que você entenda isso. No momento de todo aquele exílio, no momento daquela, ele pega os seus pais, ele se preocupa, ele leva até Moabe, ele coloca em um lugar seguro e ele vai para o exílio e ele sai a expressão dele, meus pais vão estar em segurança até que eu descubra ou até que eu veja o que Deus quer de mim. Ainda que ele não sabia, né, o que Deus tinha com ele em todo aquele exílio, mas ele estava pronto e confiante em Deus, que Deus não iria simplesmente permitir que ele estivesse num exílio sem trazer a ele benefícios ou avanços fortíssimos. Ele sabia que em breve ele estaria saindo dali para um grande sucesso. Ei, presta bem atenção, cuide, respeite os seus pais. No subtópico 2, fala assim, a recompensa bíblica para os filhos obedientes. Filho obediente, tem recompensa para você, hein? Olha só, desde o Antigo Testamento a ênfase é que Deus abençoa sempre os filhos obedientes, pois é o primeiro mandamento com promessa. Este ensino foi ministrado por Paulo. Nosso Senhor manifestou-se contra os filhos que não cuidam dos seus pais. Tais filhos simulada e mentirosamente dedicam a Deus todos os seus bens para não honrar nem sustentarem os seus pais, quebrando assim o mandamento. Os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhe honra, dignidade, cuidado e cuidados materiais, isto é, mandamento de Deus. Ei, fortes lições para nós. Quantos filhos têm colocado os pais no asilo ultimamente? Quantos filhos, irmãos, olha, quer ver uma dor que existe no coração de pais? Aquela dor, sabe, ele vai lá e cria o filho desde pequeno, dedica, faz tudo, faz o de melhor, às vezes deixa de comer para dar para o filho, faz para o filho pensando que está até mesmo fazendo o melhor possível, dá para o filho o que ele nunca teve, vai e enche o filho daqui de lá, e o que ele recebe do filho muitas vezes? Ingratidão, desobediência, desonra. Mas o subtópico 2 fala sobre as recompensas do filho obediente. Interessante, como há recompensas para o filho obediente, há também consequências para o filho desobediente. Filho desobediente, irmãos, nunca se viu muitos jovens morrendo tão cedo como hoje. A punição para um filho rebelde, desobediente, obstinado, é a própria morte. Ele morre cedo. E a recompensa é desfrutar de coisas lindas de Deus na sua juventude, principalmente na sua velhice. Porque ele vai colher, ele há de colher o resultado do que ele plantou, do cuidado com os seus pais. Davi era zeloso, cuidadoso, e Davi recebeu várias recompensas de Deus por cuidar e zelar dos seus pais. Neste subtópico 2, eu quero passar para você, para ficar no seu coração, o princípio de quem honra a Deus, honre também os seus pais em tudo. Tudo. Tá certo?
Lembra que aquele que disser, está lá em João, tá? A primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 21, diz assim: aquele que disser que ama a Deus e odiar o seu irmão é mentiroso. Como pode amar a Deus a quem nunca viu e odiar o seu irmão a quem você vê? É mentiroso. Aqui é o mesmo princípio. Aquele que dizer que ama a Deus, é cuidadoso com Deus, é zeloso com Deus, que Deus é prioridade, que Deus é isso, que Deus é tudo de melhor na vida dele, e não honra os seus pais, e não ama os seus pais, e não cuida, e não honra. Quem honre a Deus, honre também os seus pais, porque é o princípio, e haverá uma recompensa para eles. E aqui o nosso querido Davi é um exemplo disso, mesmo no exílio, honrando seus familiares, honrando seus pais, honrando seus irmãos, honrando os homens valentes que estavam com ele. Terceiro tópico para a gente encerrar essa lição maravilhosa de hoje, eu quero compartilhar com você de uma forma linda. Amém? Vamos lá com um rápido comentário. Morrendo por Davi. A incontinência de Saul. Saul não teve nenhuma caverna para forjar a sua vida, tá? Saul não teve, não lidou com situações conflitantes, tinha apenas aparência de líder, mas não era um homem segundo o coração de Deus. Os homens que estavam com Saul, ainda que não vivessem as mesmas condições dos que estavam com Davi, não se sentiam tranquilos. Olha isso, irmãos. Pois ele suspeitava da lealdade de todos aqueles, inclusive do seu filho. Saul orgulha-se de ter dado honras à tribo de Benjamim, presentes e posição de liderança, algo que Davi, filho de Jessé, jamais faria. Saul não sabia que lealdade não se compra com presente dinheiro, mas nasce naturalmente pela sinceridade, verdade e caráter de um líder genuíno. Meu Deus do céu, que coisa linda. Aleluia. Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Eu quero fazer um breve comentário aqui para você. Saul, você vai lembrar de líderes aí que são inseguros. Você vai lembrar, quem sabe, eu já tive igreja que jamais Deus queria a minha consagração e a pessoa não me consagrava. Deus queria que eu assumisse certa posição e a pessoa, por inveja, por ciúme, me bloqueava de tudo quanto é lado. Quem sabe eu estou me dirigindo a pessoas que foi assim, por inveja, por insegurança de liderança. Eu conheço igrejas que ali só existe um pastor. Existem pessoas que Deus chamou para pastorear, mas o pastor presidente não consagra. O pastor presidente não dá autoridade. Por quê? Porque para ele é uma ameaça. É uma ameaça. As pessoas que se levantarem pregar melhor é uma ameaça. As pessoas que se levantarem cantar é uma ameaça. As pessoas que se levantarem forem uma bênção é uma ameaça. Sabe por que é uma ameaça, querido? Enquanto deveria ser uma honra para ele, tais pessoas sendo abençoadas em sua volta e produzindo para o reino de Deus, é porque a sua liderança é insegura. Porque a sua liderança é inconstante, porque a sua liderança é infiel, porque a sua liderança é prepotente e arrogante. A inconstância da liderança de Saul fez com que homens que estavam com ele se tornassem também inseguros, se tornassem também com temores, tá? Temores de tudo, porque eles mal poderiam. Os homens que estavam, os valentes que estavam com Saul, a maioria deles olhava para Davi como um grande homem de Deus. Olhava para Davi como um homem segundo o coração de Deus, que não trazia ameaça nenhuma, pelo contrário. Mas Saul olhava para Davi como uma ameaça, por inveja, por não ser como Davi era, tá bom? Por não conseguir fazer o que Davi fazia, porque não se sujeitava a Deus como Davi se sujeitava. E por isso ele queria ter os benefícios que Davi tinha, mas não estava pronto a sofrer e a pagar o preço que Davi pagava. Então, pela inconstância do reinado de Saul, pessoas pagaram com a própria vida. Porque quando alguém descobria que algum dos homens, ou Abiatar, ou qualquer um dos homens de Saul, de uma certa forma ajudava Davi, ainda que não passando o trajeto, ainda que não falando sobre nada disso, ele fazia, sabe o quê? Mandava matar.
E não só a pessoa, mas a sua família. Então eu quero trazer ao seu coração, querido, cuidado. Tá? Vamos tomar muito cuidado com isso. Neste primeiro eu quero comentar com você o seguinte: cuidado com a aprovação, tá, prematura dos homens e a reprovação de Deus. Saul queria estabelecer o seu reinado comprando pessoas, comprando lealdade, tá bom? Ofertando para ter o respeito das pessoas, quando isso naturalmente passa a ser uma atitude natural de um membro, natural de uma pessoa que está ali diante de uma liderança, seja membro, agregado, congregado, seja um soldado, seja quem for. Isso é uma posição natural que acontece quando se vê uma liderança realmente confiável, uma liderança confiante, tá? E para nós caminharmos para a finalização aqui, o preço de proteger Davi. Saul convocou Aimeleque e os seus sacerdotes para que se apresentassem em Gibeá. Não houve da parte de Aimeleque reação nervosa. Ele se declara limpo porque tinha uma consciência de que apenas ajudara Davi por tê-lo em grande consideração e por saber que ele era um soldado de confiança de Saul. Além de ser um soldado de confiança de Saul, era um homem que andava segundo a vontade de Deus. Olha só, observe o disparate de Saul. Ordenou, olha só, Saul, Deus ordenou que ele matasse aos amalequitas, ele não fez, mas agora exterminou prontamente a família de sacerdotes sem piedade alguma. Olha isso, apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu, salvou o éfode santo e foi ter com Davi. A amizade entre Davi e Abiatar foi duradoura ao longo de todo o seu reinado, pois a família de Abiatar morreu para proteger Davi. Olha que coisa, queridos. Você vê que ponto que chega um homem que se diz um homem de Deus, mas que dentro da sua arrogância, da sua prepotência, ele se desliga de Deus e vai levar a sua vida, o seu reinado da forma que ele acha que ele deve levar. Nasce nele sentimentos malignos, satânicos, que passa a lutar contra a obra de Deus. Davi aqui, ele, pelo seu próprio reinado, pela sua própria administração, seu governo, o líder que ele era, ele conquistava pessoas que estava disposto até mesmo a correr risco na sua própria vida para protegê-lo, para estar com ele, para ser um braço forte com ele. Podemos usar o exemplo do próprio Jonathan, né? Aleluia, filho de Saul, que fez uma aliança de alma com Davi, olhando para Davi, que Davi era um homem que não oferecia nenhum risco, pelo contrário, um homem segundo o coração de Deus e que Deus escolhera para reinar. Cuidado, porque tem muitas pessoas sendo aprovadas pelo homem, tá? Por comprar ministério, comprar talento, comprar trono, tá certo? E está sendo reprovado por Deus. Prefira ser aprovado por Deus e reprovado pelos homens, porque Deus há de te exaltar no tempo oportuno. 3, para terminar o nosso vídeo, que já está até bem grande, hein? Olha só que interessante. A sina de Doeg. Não dá para ler tudo, queridos, mas alguns estudiosos acreditam que o Salmo 52 foi pronunciado por Davi, predizendo o destino de Doeg. Davi inicia o salmo mostrando que o ímpio ama a malícia e despreza a bondade de Deus. O caráter do ímpio é descrito pelo salmista assim: a sua língua intenta o mal, traça enganos, despreza o bem e ama o mal. Não é reto o seu falar, tá? Para quem não sabe, Doeg era um dos pastores principais de Saul. Mas ele logo se apressava a ser aquele crente fofoqueiro, aquele crente que fica ali, só observando para articular o mal, para ser um mexeriqueiro, para falar, logo se apressar a fazer a caveira. Era este camarada. E ele ficava assim, só de anteninha ligada, para fazer realmente o conflito acontecer e as mortes através da sua língua afiada, tá? Tudo indica que os destinatários do salmista Davi, o destinatário foi uma pessoa prepotente, arrogante. Sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Olha que coisa terrível. Deixa eu colocar aqui, nosso tempo está se esgotando, um comentário muito importante para você neste último subtópico do tópico terceiro, para a gente finalizar.
eu quero colocar aqui para você o seguinte: a inveja e o ciúme de Saul custou a vida de pessoas. E a língua de Doeg também custou a vida de pessoas. O cativeiro, o exílio de Davi trouxe para ele benefícios maravilhosos da parte de Deus. Mas, em contrapartida, atitudes e situações por parte de Saul e de seus homens trouxeram mortes e muitas mortes. Eu quero terminar lendo a conclusão aqui para você. Deus usa instrumentos falhos para fazer a sua obra nesta terra. Como disse Paulo em 1 Coríntios 1:28, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo exílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. O exílio é uma ferramenta de Deus. Uma ferramenta de Deus que faz com que os que têm a aprovação de Deus sejam desenvolvidos, aperfeiçoados e forjados em caráter cristão, e faz com que aqueles que estão do outro lado também sejam desmascarados. Colocando aqui para você e relembrando, eu quero só relembrar você o que ficou claro em todos estes tópicos e subtópicos. Primeiro, qual o simbolismo do exílio para o cristão? O exílio pode ser o lugar onde nosso caráter será testado, aonde a nossa própria identidade será descoberta, onde nossa lucidez mental e espiritual terá a sua aurora, seu destaque. 2, presta atenção, mais uma coisa. Qual o significado de Adulão? O nome Adulão quer dizer refúgio, era assim denominado por causa das cidades em suas proximidades. Que mais para que recordar a você aqui nessa lição importantíssima, qual o propósito especial em Davi procurar Moabe? Há um propósito especial em Davi procurar Moabe. Diversos escritores afirmam que isso se teve aos laços familiares através de Ruth, que era avó moabita de Jessé, pai de Davi. Olha que coisa tremenda, como Deus é um completo na plenitude dos tempos. Qual é o procedimento de um líder inseguro? Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presente. Repetindo, qual é o procedimento de um líder inseguro? Só os líderes inseguros fazem cobranças exageradas, dão presentes em troca de lealdade, se inquietam com os que podem representar risco à sua posição. Que mais para finalizar? Que tipo de pessoa o salmista Davi escreveu? Para que tipo de pessoa foi escrito o Salmo 52? Tudo indica que o destinatário do salmista Davi é uma pessoa prepotente, arrogante. A sua língua era usada como arma para revelar o que estava dentro do seu coração perverso. Deus abençoe, querido aluno da Escola Dominical. Lição maravilhosa. Tomamos esses pontos importantes para a nossa vida, aprendamos com o exílio, aprendemos com Davi, aprendemos também até mesmo com os erros grosseiros, os grosseiros de Saul e de todos os seus homens que aniquilaram o mal, e que possamos voltar na próxima aula com muito carinho, muita dedicação. Se alguém tiver dúvida de alguma coisa que foi ministrada, lá no grupo da Escola Bíblica Dominical, você pode fazer a sua pergunta, tá bom? Que Deus abençoe, pastor Ronaldo. Vamos encerrar com uma oração? Senhor Deus, obrigado, Jesus, por esta aula maravilhosa, que o Senhor possa abençoar o aprendizado de cada um dos teus filhos e que possamos colocar em prática, desenvolver, entender que todos os momentos da nossa vida são importantes diante do Senhor e diante de nós. Que possamos tirar lições fantásticas do exílio, dos momentos de anonimato, dos momentos de privações e desenvolver a todo tempo para a grande obra do Senhor e eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Grande abraço e beijo, pastor Ronaldo. Deus os abençoe. Até a próxima aula.